Mateus 24, verso 37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso bom Pai, graças te damos, porque nós podemos abrir as Escrituras. Teu Espírito, mais uma vez, nesta manhã, tira dos nossos olhos a venda, interpreta para nós a Tua Palavra, faz-nos compreender, e aquilo, Pai, que for revelado, forma também em nós. Precisamos, ó Pai, de estarmos alicerçados sobre a Tua Palavra, porque nela, na segurança que a Palavra nos dá, porque o Senhor é que sustenta aquilo que diz, nós podemos, ó Pai, estar bastante seguros, independentemente daquilo que vai acontecer. Por isso queremos ouvir a Tua voz nesta manhã. Abra os nossos ouvidos, queremos ver algo mais de Cristo. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar claramente. Nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo e confiamos que Tu irás falar conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, os sinais dos últimos dias, eles já se iniciaram com uma promessa desde o profeta menor, o profeta Joel. Vocês se lembram, devem se recordar, que lá em Atos capítulo 16 e 17, quando o Espírito Santo desceu e a igreja nasceu, a palavra ela nos mostra que Pedro, respondendo aquelas pessoas que estavam ali, eram mais de 20 nacionalidades, estavam em Jerusalém para adorar. Então, quando viram aqueles irmãos falando em outras línguas, porque quando o Espírito desceu, primeira vez que de fato o Espírito veio habitar dentro do homem, trazendo toda a realidade do alto, como o irmão colocou aqui no início, que a Trindade veio para dentro de nós, imagina como ficaram aqueles irmãos, quando então o Espírito acendeu aquelas 120 lâmpadas que estavam apagadas, esperando a promessa do Pai. Então houve um grande mover de Deus, para que Deus então pudesse dar testemunho para aquelas 20 nacionalidades. Todos eles ouviram, cada um na sua própria língua, sobre as grandezas de Deus, que eram faladas por aqueles irmãos que eram simples, que eram humildes, pescadores, talvez muitos iletrados, porque eles esperavam essa promessa que o Senhor Jesus Cristo disse para eles: vocês vão para Jerusalém, ficai lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Todo o poder do alto eles foram revestidos. Então eles começaram a falar em outras línguas, a ponto das pessoas que ouviam admiravam, porque aquela palavra deixava eles totalmente espancados. A palavra perfurava o coração daquele povo. E interessante que no versículo, ali o versículo 16 e 17, porque eles perguntaram para Pedro: o que é isso? Esses homens estão embriagados, o que é aquilo? Isso que vocês estão vendo é aquilo que o profeta Joel disse, que nos últimos dias, então ali começou os últimos dias, que muitos teriam visões, haveriam outras, falariam em outras línguas, os idosos, os velhos teriam visões. Então isso aconteceria nos últimos dias. Então quando é que nós começamos a viver os últimos dias? Quando o Espírito foi derramado. Então nós começamos a viver os últimos dias. E nós sabemos que está muito perto da volta do Senhor, porque já se passaram, irmãos, mais de 2000 anos. Ele não voltou ainda. Então, claro que hoje a gente vai analisar os sinais que vai mostrar mais evidentemente o cenário mundial do que está acontecendo. É um alerta para nós. Mas não é para nós ficarmos temerosos, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4 e 5, é para nós nos consolarmos uns aos outros com essas palavras, que ele vai vir, que ele vai buscar. Então aquela igreja, eles já preparavam
estavam se preparando para a volta de Cristo. Queridos, e quanto tempo passou? E nós estamos aqui falando a respeito da vinda do nosso amado Senhor. E a igreja, meus irmãos, ela tem sido amadurecida. A igreja do Senhor tem respondido de uma maneira bastante eficiente aquilo que o Pai tem depositado no seu corpo. Isso é maravilhoso. Agora, queridos, quando o Senhor Jesus disse aqui que como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, nós temos que analisar o cenário daquela época e o cenário de hoje. Aqui, queridos, o que as pessoas da época de Noé, eles não perceberam? Eles não perceberam foi os sinais do tempo. Vocês se lembram que foi dado para aquele povo, Deus foi misericordioso, longânimo, Deus deu para eles 120 anos, que foi o tempo em que Noé edificou a arca. Mas todas as vezes que Noé estava ali, talvez pregando um prego na arca, a palavra fala que ele anunciava os juízos de Deus, ele pregava a justiça de Deus, que Deus iria julgar aquele mundo atual no qual eles viviam. Porque no cenário lá de Gênesis capítulo 6, nós vamos ver depois aqui, o que reinava, a palavra fala que Deus olhou para o coração do homem e viu que a maldade do coração do homem havia se multiplicado sobre a face da terra. Hoje não é diferente, muito pelo contrário, está muito pior, que a maldade do coração do homem tem se multiplicado. A palavra fala que naquela época a violência reinava. No meio de 2 milhões de pessoas, a violência era muito grande. Irmãos, olha o nosso cenário nacional, não vou falar nem mundial, olha para o Brasil, vejam como a violência está reinando. Então, esse Mateus 24 é um alerta para nós. Assim como foi nos dias de Noé, a palavra fala que será a vinda do Filho do Homem. Naquela época, Deus destruiu com o dilúvio, com as águas. A partir do dilúvio, Deus já prefigurou como iria destruir este mundo. Primeiro, foi aquele ataque em Sodoma e Gomorra. Então, destruiu com fogo. E Pedro vai dizer exatamente que hoje os céus e a terra que hoje existem estão sendo reservados para destruição e vai ser com fogo. Então isso é muito interessante que a gente não esqueça disso. Queridos, na época do apóstolo Paulo, o grande desafio daqueles irmãos, naquela época, era morrer pelo Evangelho. Aquilo que Cristo é e fez. O grande desafio para nós, nesses dias que antecede a volta de Cristo, é vivermos o Evangelho. Então são épocas que parece que são diferentes, mas são idênticas. Naquela época, eles morriam por causa de Cristo. Hoje nós temos que viver a vida de Cristo em nós, até a volta dele, respondendo a ele, aguardando que de fato ele volte para nos buscar. Esse é o grande desafio. Queridos, está acontecendo exatamente neste tempo, agora. Nós estamos diante da maior pressão de apostasia, tanto é apostasia como da moral também. Há uma pressão que está sendo exercida sobre a igreja de Cristo. Eu creio, irmãos, que aquilo que Jesus Cristo disse é muito interessante, que se aqueles dias não fossem abreviados, todos se perderiam. Porque há uma avalanche, Satanás está exercendo um peso muito grande sobre a igreja, naquilo que concerne a ceder às pressões da homossexualidade, quer que torne tudo comum, onde Deus que isto é abominável. Eu creio, irmãos, que está chegando na tampa da panela.
A iniquidade está se multiplicando. O amor de muitos nós sabemos que está se esfriando. Irmãos, fique bem atento com isso. Não deixe o teu coração se endurecer pelo engano do pecado. Não tente viver uma vida isolada, fora do acampamento, fora do corpo de Cristo, porque você vai se perder. É necessariamente, irmãos, nesses últimos dias, nós estarmos juntos para sermos edificados juntos. Isto foi proposto pelo Pai, é a alegria do coração do Pai, que a igreja viva em unidade. Claro que todos nós temos as nossas diferenças, e o Pai sabe disso, mas a minha deficiência, com a tua eficiência, a minha deficiência vai ser suprida, e com a tua deficiência, na minha eficiência, a tua também vai ser suprida. Nós estamos ligados a Cristo, e no corpo de Cristo, todos têm o seu valor. Até aqueles membros que são de menos valor, a palavra fala que é a este que Deus dá maior honra. Deus veio cuidar dos pequeninos, dos fragilizados, dos débeis na fé, aqueles que são fracos na fé. E para isso Ele vai nos usar as nossas mãos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca, para poder estar falando. Então, queridos, estamos vivendo um tempo de apostasia, uma pressão, isso no meio do povo de Deus, que há uma anulação do Evangelho da Graça. Não é bem assim, vocês creem nisso a respeito, mas não é bem assim. Nós temos que buscar outras coisas que estão acontecendo. Deus está fazendo uma movimentação. Queridos, Deus não faz movimentação no seio da igreja, Ele faz o seu mover. Então uma pressão para que as pessoas se apostatem da fé. Há lugares, em todo o Brasil, inclusive na nossa cidade, que em muitos dos encontros que acontecem, é recomendado que não se leve a palavra de Deus. Isso é uma pressão de apostasia. Somente os líderes da frente é que vão trazer o recado de Deus de uma forma totalmente distorcida, e as pessoas vão, elas se divertem, elas pulam, dançam, tem ali o acúmulo de pessoas, mas Cristo e a cruz estão sendo deixados de lado. Como que vai haver um avanço espiritual? Então, este é o cenário. Queridos, muitos têm seguido esta rota da apostasia, que é muito rota, onde Deus está do lado de fora e nós sabemos dirigir a igreja. Nós temos todas as técnicas para saber como funcionar uma igreja, mas nós não queremos Deus no nosso meio. Deus vai nos incomodar demais. Deus vai exigir de nós santidade. Deus vai exigir de nós uma vida abnegada a Cristo. Então, Ele já fez uma obra por nós, Jesus, muito obrigado, mas deixa nós agora viver a nossa vida do jeito que nós queremos. É uma opressão de apostasia. Jó já disse isso. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo 22, versículo 15 até o 17. Jó 22, de 15 a 17. A Bíblia diz assim, vamos ler com muito cuidado esse texto aqui, olha. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Você quer seguir essa rota antiga, que é uma rota que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo, o seu fundamento, uma torrente os arrasta. Dizem a Deus, verso 17, retira-te de nós, e que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Isso depois ele vai repetir lá em Jó 21, versículo 14. Quer seguir esta rota antiga dos homens iníquos?
se referindo lá na era do dilúvio? Percebe? Pode ir, mas eles diziam a Deus: retira-te de nós. Nós não queremos um Deus que é malvado, um Deus que mata afogado criancinhas, mulheres grávidas. Mas, queridos irmãos, ele está acusando Jó de pecados absurdos. Você quer seguir a rota, Jó, daqueles iníquos? Pode ir por eles, mas eles não queriam Deus, não queriam o Senhor. Queridos, hoje da mesma forma, quando que as pessoas não querem Deus? É quando eles deixam as Escrituras Sagradas e começam a dar ouvidos a mensagens que são totalmente humanistas, é do homem para o homem, mensagens motivacionais. Hoje, infelizmente, muitos pregadores estão sendo atendidos por psicólogos, como manipular massas, como motivar as pessoas. Então criaram o coach. Está sim de pregadores fazendo esses cursos. Para quê? Qual que é a finalidade? Todo pregador que foi chamado para pregar a palavra tem que buscar na palavra e depender do Espírito Santo, porque Ele quem inspirou a Bíblia, Ele é quem vai trazer a revelação. Então, os últimos dias, quando eu falei sobre pressão de apostasia da moral, é nesse sentido. Há uma pressão, você está aí, é Bíblia, as pessoas não querem isso, querem algo que as satisfaçam. Por isso que, quando as pessoas, eu fico tão triste, né? Quando as pessoas vão para uma comunidade e dizem assim: eu gosto de lá porque lá eu me sinto tão bem. Não. Quando você for num lugar, você sair de lá, que aquele lugar lhe fez muito bem, no sentido positivo da palavra, está lhe fazendo muito mal. A palavra tem que nos incomodar, a palavra tem que nos exortar, a palavra tem que cortar em nós, para nos despertar, para que os nossos olhos sejam abertos, porque, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Lembra de Hebreus 1 e 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Se os últimos dias Ele, o Pai, nos fala pelo Filho, é pela sua palavra. Então temos que estar bem atentos. 1 Pedro também 1,20 fala que nesses últimos dias, se referindo Pedro, mais de 2000 anos atrás, na nossa era cristã, mais de 20 séculos atrás, ele proferiu que estamos vivendo os últimos dias. Queridos irmãos, hoje eu fico pensando, se nós pudéssemos contemplar a face do nosso Senhor Jesus, se pudesse olhar para a face de Cristo, como que está a face de Cristo hoje? O que você encontraria na face de Cristo? Será que você encontraria sorriso? Eu creio que não. Se nós olhássemos hoje para a face de Cristo, Ele contemplando este cenário mundial, você veria mais lágrimas do que sorriso na face de Cristo. Porque o nosso amado Senhor está tão decepcionado com o seu povo, que estão denominados evangélicos, mas sem nada do Evangelho. Então é a apostasia dos últimos dias. Nós estamos vendo os sinais dos últimos dias. Queridos, nós não estamos tratando, não vamos tratar hoje, nesta manhã, falando que nós estamos entrando nos últimos dias. Não é isso. Nós estamos vivendo os últimos dias. Não sei se vai haver amanhã. O Senhor é quem sabe. Mas Ele vai voltar a qualquer momento. Então, a palavra muito clara. Assim como foi nos dias de Noé. Deixa eu ler mais um texto com vocês aqui. Abra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5 a 7.
2 Pedro, capítulo 3, de 5 até o 7. Isso aqui nos chama muito a nossa atenção, queridos. Pedro aqui falando sobre a volta de Cristo. Ele vai voltar, meus irmãos. Não demova isso da sua mente com facilidade. Versículo 5 diz assim, 2 Pedro 3, verso 5. Por quê? Olha só, Pedro era um homem indouto, um homem inculto, ele não tinha cultura, não fez uma faculdade, mas olha aqui a sabedoria que este homem tinha. Claro que nós sabemos que esta voz é do Espírito. Ele está dizendo o seguinte, versículo 5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra. Pedro está falando aqui do tempo lá do dilúvio, e diz o seguinte, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Agora, olha o versículo 7, irmãos. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Os homens ímpios serão destruídos. Agora, querido irmão, querida irmã, você tem desejado a volta de Cristo? Como que nós podemos ter uma convicção de que nós desejamos a volta de Cristo? 1 Coríntios 16, 22, Paulo diz assim, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Aí depois ele coloca uma palavra assim, maranata. Por quê? Se alguém não ama, seja maldito, porque vai ser destruído. Mas se alguém ama, maranata. Quando você não ama, quando você ama uma pessoa, você não deseja estar perto dessa pessoa? Quando você ama o Senhor, você não quer que Ele volta para nos buscar, porque nós saímos dele, Isaías 51, nós somos pedaços, lascas daquela rocha que saiu dele. E uma vez regenerados, Pedro fala que nós somos, 1 Pedro 2,5, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Saímos dele, devemos voltar para ele. Aliás, todos aqueles que são ímpio, quem não creu. O piedoso é o que creu. Não é que você vai voltar para lá, você já está lá. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é maravilhoso. Agora, olha aqui o versículo 12. Versículo 11 e o 12 será o nosso posicionamento. O 10 ele fala aqui da primeira vinda de Cristo. Versículo 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Agora presta atenção. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. A palavra aqui, piedade, ela significa ser semelhante a Cristo. A palavra fala que, lá em Timóteo, que o mistério da piedade é este aqui, aquele que foi manifestado em carne, Jesus. Então, devemos nós viver em santo procedimento e piedade. E piedade, devemos crescer à maturidade para sermos semelhantes a Cristo. Estão me compreendendo? E o 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, é nossa responsabilidade, primeiro, esperar. Nós não esperamos a grande tribulação, nós não esperamos o anticristo, nós esperamos o Senhor, para que Ele nos volte, para que Ele volte para nos buscar. Se é que no nosso coração existe um anseio pela volta de Cristo. E este anseio vai ser real em nosso coração se nós amarmos a Cristo. Você ama a Cristo? Você nunca ouviu
Por isso que o mundo acha que nós somos loucos. Como vocês podem amar alguém que vocês nunca viram? Como que é isso? Volta aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. É estranho isso, né, irmãos? Amar uma pessoa que nós nunca vimos. Mas você percebe que será poucas pessoas que serão salvas, porque nem todas vai querer conhecer o Senhor. Conhece a Deus, que foi criado na mente deles um conceito religioso, mas o Deus, ele se revela pela sua palavra, e o povo não quer a palavra. Não é assim? Olha o versículo 8. O final do versículo 7 diz assim: reduz em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aí o 8: a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora você não pode ver ele, mas você vai ver, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Está vendo? Nós não estamos vendo agora, mas nós amamos o Senhor e temos que amar o Senhor. Se você não ama o Senhor, queridos, procure desenvolver um relacionamento profundo com Ele, porque Ele proveu para a sua vida e para a minha vida tudo que conduz à vida e à piedade, tudo que leva você para a glória e para o seu amadurecimento espiritual em Cristo Jesus, o qual, não havendo visto, a mais. Você ama o Senhor? Essa pergunta você tem que responder no seu coração, diante dEle. Compreende? Irmãos, eu fico muito triste, porque infelizmente muitos vivem uma vida religiosa. Uma vida religiosa traz para as pessoas uma certa purificação psicológica. É muito agradável ser um religioso. Eu cumpro as minhas obrigações, eu faço as coisas boas, consequentemente a pessoa vai se sentir bem. É esse sentimento de bem-estar que acaba com as pessoas. Irmãos, mas como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Depois nós vamos ver mais detalhes aqui. Então, o cenário desta humanidade hoje em dia em nada difere dos tempos de Noé. Jesus deixou claro que havia uma completa indiferença no coração dos habitantes daquele mundo. Não havia nenhuma preocupação com a perversidade que se alastrava por todos os cantos. A moralidade era um assunto relativo, ou seja, cada um fazia aquilo que julgava ser o melhor para a sua carne. Apesar da maldade ter se multiplicado, em nenhum momento percebemos qualquer atitude de arrependimento entre aqueles homens. Não havia restrições para os seus perversos desejos. Levavam a vida numa boa. Tudo era encarado como normal. O que acontecia com eles está revelado em Provérbios 1:32. Vamos ler com bastante atenção esse texto que diz assim: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Irmãos, este é o cenário dos últimos dias. Esses são os sinais. Pessoas vão para as igrejas em busca de quê? Prosperidade. Elas não querem o Senhor. Elas querem uma vida cômoda. Eu me sinto bem. Ou então, aqueles que têm uma vida financeira muito próspera, e maldito é o dinheiro. Falo maldito aquele que o dinheiro os tem, mas aquele que tem dinheiro é uma pessoa muito abençoada, porque ela governa o dinheiro, não o dinheiro governa a vida dessa pessoa. Queridos, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e as pessoas hoje querem dinheiro para ter uma vida cômoda, para ter uma vida boa. Amados, a prosperidade, ela não ajudou o povo de Israel, muito pelo contrário. Quando Deus fez prosperar o seu povo, a prosperidade, a bênção de Deus sobre o seu povo os corrompeu.
Porque eles olharam para as bênçãos de Deus e não olharam para o abençoador. Eles ficaram com as bênçãos e não com o abençoador. Então Israel foi muito prejudicado lá naquela época. E eles se rebelaram com a gordura, porque a gordura no Antigo Testamento é um sinal de uma vida próspera. Abra comigo, por favor, deixa eu mostrar para vocês, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 15. Deuteronômio 32, verso 15. Aqui mostra, meus queridos irmãos, que a prosperidade para aquele povo foi tão mal. Diz assim, olha só, versículo 15, 32, 15 de Deuteronômio. Mas engordando-se, o meu amado deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio. Nédio aqui é de pele lustrada, entende? Ficou nédio. Olha o que aconteceu. E abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação, com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olha o 18. Olvidaste a rocha. Essa palavra olvidaste aqui é esqueceram. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceu do Deus que te deu o ser. Então, a prosperidade para o povo de Israel foi muito mal para eles. Fico pensando aqui. Se Deus lhe abençoasse hoje com muito dinheiro, para você comprar fazendas, levantar indústrias, comprar muitas casas e fosse rico e não precisava mais de nada, será que esse dinheiro não lhe corromperia? No Novo Testamento a Bíblia fala Jesus conta duas histórias muito interessantes. A questão do sucesso fez com que no Novo Testamento 2 homens eles se esquecessem da sua alma. Primeiro está lá em Lucas, não precisa nem abrir, Lucas 12, de 15 a 21, sobre aquele homem que a colheita foi muito grande, então ele diz o seguinte: o que eu vou fazer agora? Os celeiros que tenho não dá para abrigar todo o meu mantimento, já sei o que eu vou fazer, vou derrubar todos, vou construir novos, vou encher meus celeiros e depois disso eu vou dormir, descansar e falar o seguinte: pode dormir sossegado agora, você tem aí para o resto da vida. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e que tu tens preparado para quem será? Vocês se lembram? E o outro lá é em Lucas mesmo, capítulo 16, quando Jesus conta aquela parábola do rico e Lázaro. Um vivia regaladamente, não se importava, até que morreu ambos, porque Jesus quis dizer que a morte vem para o pobre e para o rico, vem para o filho de Deus e para quem não é filho de Deus também, não é assim? E o rico foi sepultado, Hades, no inferno. Queridos, ali depois não tem mais jeito da pessoa voltar atrás. Hoje, se o Pai permitir, nós vamos tratar à noite aquela história que muitos têm confusão, que foi e pregou em espíritos em prisão. Não foi? Jesus não pregou em espírito em prisão. Nós vamos ver quando que ele pregou isso, Mas há muita confusão, porque depois que morre, não tem mais oportunidade de salvação. Não tem mais oportunidade, Isso foi criado aí por homens. Mas os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva a perdição. Aqui é questão de escolhas. Vamos avançar mais, irmãos. Cumpriam naturalmente os rituais básicos da vida, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, na época de Noé.
É possível que houvesse muita prosperidade e progresso naquela época. Orgulhosamente, julgavam ser os donos do destino de suas almas. Contudo, esta atitude soberba não estava oculta aos olhos de Deus. Porque em Gênesis 6, versículo 5, a palavra diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmãos, será que hoje mudou? Não mudou. Está da mesma forma. A palavra fala que, Romanos 3,10, que todos se extraviaram, cada um para o seu caminho. Eu acho que é assim, eu vou plantar dessa forma, eu acho assim, etc, e por aí vai, e se esquecem do Senhor porque estão preocupados com umas coisas deste mundo, né? Então nós temos que ter apenas uma preocupação, é com o Senhor. Queridos, e o cenário daquela época, aqui diz a palavra que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Eu não vou nem pegar o Novo Testamento, eu vou ler um texto aqui de Romanos, vocês conhecem, capítulo 1. Abra lá em Romanos 1, versículo 28. Vejam aqui o cenário desses últimos dias, se não está pior do que naquela época. Romanos 1, versículo 28, diz, assim diz a palavra, olha só: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Queridos, existe castigo maior do que esse de ser deixado por Deus? Faça o que vocês quiserem. E agora? Versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E o 32 eu não vou nem ler, é muito pesado. Queridos, mudou alguma coisa? Como é que está o coração do homem hoje? É terrível, irmãos. O cenário que estamos vivendo, os sinais dos últimos dias estão tão evidentes diante dos nossos olhos. Agora, é quase que impossível nós vivermos uma vida de santidade nessa terra. Por isso que o Senhor abreviou aqueles dias. Senão nós também iríamos ser levados por essa enxurrada de perversidade. Porque é na imprensa, é nos telejornais, é nas redes sociais, é pim, vai cauterizando a nossa mente, de repente a gente não sente mais os efeitos do que está acontecendo. Mas graças ao Senhor, Ele está preparando o seu povo, irmãos, para o grande encontro com Ele. Então, a insistente pregação de Noé sobre o juízo vindouro não sensibilizou o coração daqueles homens que eram amantes de suas próprias vidas. Por isso, Deus lavrou uma sentença de condenação contra aquela terra. O dilúvio veio como um juízo divino contra toda a maldade humana. Naquela época, a terra estava cheia de violência, pois as Escrituras atestam aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12, que diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Queridos, nós estamos vivendo numa sociedade cainita. Você sabe o que é uma sociedade cainita?
Se você ler Gênesis capítulo 4, versículo 16, vamos lá, para a gente ver como que está o cenário dessa sociedade. Gênesis 4, verso 16. Diz assim a palavra: porque Caim não quis oferecer ao Senhor uma obra perfeita, oferecer um cordeirinho para que fosse aceito. Então o que ele fez? Mesmo o Senhor insistindo com ele: Caim, vai lá, se você proceder bem, mata um cordeirinho, oferece para mim, eu vou aceitá-lo e também a sua oferta. E ele irou-se, matou seu irmão. Aí depois, queridos, olha o verso 16: retirou-se Caim da presença do Senhor. Não é que Deus retirou-se dele, foi Caim que retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então aqui, uma sociedade cainita, uma sociedade que sai, que retira da presença do Senhor. Não quer o Senhor, quer um culto que os agrade, quer aquelas canções mundanas, uma balada gospel, um funk gospel. Agora tem até funk gospel, meus irmãos, o que estão fazendo com o nome do Senhor? Por isso que eu disse aqui no início, se olharmos para os olhos de Cristo, nós vamos ver muitas lágrimas na face do nosso amado Senhor, não um sorriso. Irmãos, estamos vivendo os sinais dos últimos tempos, então é hora de nós despertarmos do sono. Vamos viver uma vida mais com responsabilidade ao Senhor, que tanto nos amou. A palavra fala que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Irmãos, como está o cenário nacional hoje? Como está o cenário mundial hoje? O Senhor está às portas, Ele já está com a mão na maçaneta para vir nos buscar. E a primeira vinda, Ele virá como um ladrão, invisível, mas na segunda vinda, todo olho verá. Porque Ele vai voltar com os santos vencedores, com os maduros. Queridos irmãos, por que a terra está corrompida? Você já parou para perguntar? Por que a terra está corrompida, irmãos? O que corrompe a terra? Abra lá em Isaías, capítulo 24, vamos ler só o versículo 5. Isaías 24, verso 5, vai mostrar aqui por que a terra está corrompida. Diz assim a palavra, Isaías capítulo 24, versículo 5. Eu vou ler o contexto também, o 4. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanquecem. Essa enlanquecer aqui é perder a força, viu irmãos? Essa palavra aí. Enlanquece os mais altos do povo da terra. Agora olha o 5. Na verdade, a terra está contaminada, vamos ver a causa. Por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Está vendo? Pedro vai interpretar esse versículo para nós aqui em 2 Pedro 3, de 9 até o versículo 12. Muito interessante. Queridos, estamos vivendo os últimos dias. Vamos avançar. É muito provável que muitos em nossos dias julguem estar vivendo numa época de magníficas descobertas e fantástico progresso. De fato, não se pode negar que os avanços científicos têm trazido grandes benefícios para a humanidade. Entretanto, este maravilhoso desenvolvimento tem trazido enormes feitos colaterais para toda a sociedade humana. A indústria do entretenimento não consegue produzir paz e alegria no coração do homem. Pelo contrário, a ansiedade tem consumido a saúde humana. Mesmo havendo um moderno método de comunicação, o homem continua sendo um ser solitário. A paz, o descanso e a alegria
não podem ser comprados em supermercados. Por causa da cegueira espiritual, os homens não conseguem enxergar que todo o aparato tecnológico não trouxe à raça humana evolução alguma, seja espiritual ou seja moral. E aqui também reside um grande perigo e uma grande evidência dos últimos dias. Daniel 12:4 diz assim a palavra: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Aqui que está, queridos. O saber tem se multiplicado. O saber, de alguma maneira, isso vai fazer com que haja uma contribuição para que o Evangelho seja anunciado nos 4 cantos da terra. Mas, por outro lado, é uma destruição, queridos. Há um êxodo rural, né? As pessoas, a tecnologia tem invadido os campos, tem muitas pessoas ficadas desempregadas, vêm para a cidade. Então, a cidade, ela comporta assim as pessoas, mas cadê trabalho para todo mundo? E o que essas pessoas vão fazer? Imagina um pai e a mãe vendo seu filho passar fome, ele não encontra trabalho. O que você acha que ele vai fazer, irmão? Ele vai roubar, ele vai assaltar, vai matar ou vai morrer, entende? E tudo isso é para cumprir as Escrituras Sagradas. Vocês percebem? Mas graças ao Senhor, irmãos, que o Pai tem guardado e abençoado os seus. Aqui não é um saber de Deus, conhecer a Deus, porque a palavra fala que o mundo, por sua própria sabedoria, não pode conhecer a Deus, nem vai conhecer a Deus, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. É uma loucura só. E a palavra fala em 1 Coríntios 8:1 que o saber, ele incha, o saber ensoberbece as pessoas. Estão me compreendendo? Queridos, hoje para você trabalhar num campo, você tem que ter curso. Você tem que ser um cara que entende sobre tecnologia. Os maquinários são todos tecnológicos. Agora já tem nos Estados Unidos, já tem no Brasil maquinários, máquinas agrícolas que trabalham sem o piloto, sem o ser humano, só no computador. E o que o tratorista vai fazer? Vai ser dispensado, não precisa mais dele lá no campo, ele vem para a cidade. E aí? Desemprego está aumentando, não está tendo emprego mais, percebe? Pessoas, a gente vê, esses dias vi uma reportagem num telejornal que um advogado estava catando latinha na rua. Imagina só, uma pessoa preparada, formada. Queridos, mas isso aqui, para quem é filho de Deus, nós não devemos ficar preocupados com isso. Depois a gente quero mostrar para vocês o porquê que não. Porque Deus, Ele cuida dos seus filhos. Graças ao Senhor. Porque a nossa embaixada aqui é celestial. Os nossos recursos vêm de cima, não vêm dos homens. Ai daquele que espera alguma coisa dessa terra. Vamos avançar. Então, os jornais e a televisão têm destacado o que as profecias bíblicas revelam. Suas manchetes prenunciam que brevemente Jesus voltará para buscar a sua igreja. Há engano religioso, isso a imprensa tem propagado. Guerras, a imprensa tem ou não tem propagado? Fomes, queridos, na nossa cidade tem pessoas passando fome. Pasmem, tem pessoas passando fome. Pestes, terremotos. Vocês têm ouvido falar de terremotos ou não? Tem muitos rumores aí, não é? Isso é indício do quê? Você não fica preocupado? Ansioso? Não, você tem que se alegrar, porque Jesus está voltando, irmãos, Ele está voltando. Terremotos, crescimento da iniquidade, imoralidade, ódio por toda parte, fazem parte do contexto atual em que vivemos e anunciam o princípio das dores para este mundo. Vamos ler Mateus capítulo 4, os versículos 6, 4, Mateus 24, versículo 4, 6 e 8, que diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane,
e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então você acredita que nós já entramos no princípio das dores. O cenário está se fechando. Senhor Jesus, por que tudo isso está acontecendo? Porque Ele disse que iria acontecer. Está acontecendo. E Ele disse que iria voltar para nos buscar. Queridos, não vivam uma vida relaxada com o Senhor. Procure buscá-lo. Procure viver intimidade com Ele. Você vai ter segurança, conforto. Ele diz assim em Provérbios 1, 33: aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Porque o Senhor nos ama e Ele cuida dos seus, para que nada nem ninguém nos faça nenhum dano. Somos um povo protegido pelo Senhor. Então, queridos, nós não estamos apenas ouvindo rumores, mas já temos visto aí as evidências de guerra, terremoto, diversos lugares, né? Fomes. Então, isso virá contra os ímpios e não contra os maduros. Deixa eu ver, tem um texto implícito que eu vou associar ele com a volta de Cristo. Abacuque, capítulo 3. Abacuque 3. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo 16. Abacuque, capítulo 3, versículo 16. Associe isso aqui com os últimos dias, por favor, irmãos. Que a Bíblia, ela se autoexplica. A palavra diz assim, 3,16: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Está vendo? Silêncio aqui, aquelas pessoas que nos atacam, silêncio, não revida, deixa Deus tratar depois. Porque aqui esse profeta vai dizer o seguinte, que tempo do fim vai ser isso aqui, olha. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, talvez vai ser um período de guerra, nós não sabemos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, as pessoas estão com fome, elas vão roubar lá do teu curral as tuas ovelhas, e nos currais não haja gado. Cadê os gados? Roubaram. Por quê? Tem um pessoal aí, roubaram o teu gado. Por que roubaram o teu gado? Eles estavam com fome. Tudo bem. Aí no 18 fala assim, então não esquenta a cabeça com isso. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Você percebeu aqui? Então, queridos, eu sei que nos dias da fome, abra no Salmo 37, um texto que nós conhecemos. Veja se o Senhor vai cuidar de nós, irmãos. Ele vai cuidar de nós. É um Pai tão maravilhoso. 37, versículo 19. Aqui, Davi já previa isso, através do Espírito do Senhor. Ele diz assim, não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Agora, olha o 20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Está vendo aqui, irmãos? Está vendo? Então, vai vir dias de fome. Se você enfrentar dias de fome, fique tranquilo. Mesmo se você não tiver nada para comer, eu creio que aquela palavra você vai se apegar nela. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor.
No céu nós não vamos comer e beber, só adorar o Senhor, entende? Então, irmãos, fiquem descansados. Aqui nos Salmos 39, versículo 9, olha o que diz aqui, 39, 9. Salmos 39, 9. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tu fizeste isso. Agora, olha o 11. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é vaidade. Então, graças ao Senhor, porque às vezes Ele precisa de nos disciplinar para tirar em nós aquilo que a gente temos de precioso, que é da alma, que Ele tem que remover para colocar de fato a pessoa de Cristo. Agora, permita mais um versículo, irmãos. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Não vai morrer, percebe? Então Ele tem poder para isso? Claro que tem. Ele é de fato é o Todo-Poderoso. Vamos avançar mais um pouquinho. Felizmente, este alerta do Senhor tem chegado a ouvidos surdos e indiferentes. O mundo está dominado por uma apatia satânica. Ninguém consegue discernir os dias atuais. Diante de tão grave assunto, devemos estar atentos às palavras do Senhor Jesus em Lucas 21, 34, que diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Aqui, orgias, vocês sabem que é aquela bagunça mesmo, é uma farra, da embriaguez. Interessante porque o Espírito colocou a embriaguez aqui, né? Queridos, existem muitos, infelizmente, evangélicos que têm prazer em bebidas alcoólicas. Falando também de líderes religiosos. Lá, no estado de São Paulo, quando ali estava na liderança de uma comunidade, um líder lá, um pastor muito conhecido, ele ia visitar os irmãos. Então os irmãos já tinham ali na geladeira aquele suco de cevada fermentado, para quem não conhece é cerveja, e bebia 1, 2, 3, saíam de lá todos alegres, alegria no Espírito Santo. Que blasfêmia, meus irmãos, que blasfêmia mais terrível. O que tem uma cervejinha só? Devemos tomar muito cuidado. Conheço um irmão que creu no Senhor, ele era viciado em bebida alcoólica. Algum tempo atrás ele foi em casa, eu ofereci um cálice de vinho para ele. Ele falou: não, eu não quero nem sentir o cheiro. Minha cara ficou desse tamanho, porque eu era um alcoólatra. Se eu sentir o cheiro, pode. E o diabo sempre vai me tentar na bebida. Eu falei: misericórdia, meu irmão, está repreendido, em nome de Jesus. Percebe? Então, eu acho que nem mesmo o vinho de Timóteo, porque isso te leva, um abismo chama a outro abismo, entendeu? E ele está dizendo aqui: acautelai-vos, fiquem avisados de um possível mal, é o sentido dessa palavra aqui, acautelai-vos, né? Por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. Queridos, não se preocupem. Quando sobe a combustível, quando sobe o combustível, sobe tudo. Não fiquem preocupados, Deus vai nos suprir em tudo, irmãos. Ele não disse lá em Hebreus 13:5, nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria, que Ele não faria outra coisa a não ser nos abençoar. E Jesus disse o seguinte: é para a gente não se preocupar nem
com comida, nem com bebida, nem com que vestir. Ele vai suprir. Entende? Então, os últimos dias, estamos vivendo os últimos dias. Mas, irmãos, vamos olhar para o Senhor. Dele vem tudo que nós precisamos. No tempo de Noé, com exceção daqueles que se refugiavam na arca, todos pereceram no dilúvio. De igual modo, as condições que logo hão de prevalecer serão exatamente iguais aos dias de Noé. O mundo será apanhado desprevenido. Quando menos esperam, serão apanhados. Vamos ver aqui este cenário de Lucas 21, versículo 26, que diz assim: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. O contexto aqui é da volta de Cristo. Irmãos, se vocês forem rápido e acompanhar comigo a leitura, eu vou citar alguns versículos sobre a volta de Cristo. Para quem é maduros, se você está crescendo a maturidade, você vai subir quando Ele voltar de uma maneira invisível para buscar os maduros, as suas preciosidades. Mas se você não for ou não está buscando a maturidade, esses versículos vão lhe decepcionar, que eu vou citar para vocês aqui agora. Ah, mas isso é para mim. Se você está crescendo a maturidade, amém, sim, porque Ele já está julgando a sua igreja. Ele está enviando para nós tribulação, sofrimento, angústia, tudo isso é para nos aperfeiçoar, para nos moldar. Então, isso para nós é bênção, sofrimento, tribulação, essas coisas que vêm, vai gerar em nós maturidade espiritual, peso de glória. Mas se você não é maduro, essas bênçãos que Deus manda para a sua vida, vai lhe angustiar e você vai ficar na angústia, se sentindo uma vítima. Tadinho de mim, só comigo, nada dá certo. Não. Primeiro texto, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Aqui, esse texto de Lucas fala que sobrevirão tempos difíceis, mas para os filhos de Deus, em Cristo Jesus, os que estão crescendo a maturidade, Efésios 3, 20 diz assim, Filipenses 3, 20, fala assim a palavra: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aguardando a Ele, porque amamos a Ele. Nós não estamos aguardando a tribulação, nós não estamos aguardando o homem da iniquidade, nós estamos aguardando o nosso Senhor. Abre em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses, porque vai haver um tempo de tribulação, sim, claro que vai. E muitos dos que creram, que foram mortos com Cristo, ressuscitaram com Cristo, talvez vai ficar, para ser aperfeiçoados, né? Olha só, 1 Tessalonicenses 1, 10 diz assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Graças ao Senhor. Então nós estamos aguardando dos céus a Ele, o nosso amado Senhor. Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2, verso 13, fala desta bendita esperança que nós estamos aguardando, que diz assim, Tito 2, 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. De novo estamos aguardando a volta dele. Isso é maravilhoso. É Hebreus 9, versículo 28. Olha que texto precioso, irmãos. Olha que lindo. Não fique aí preocupado com grande tribulação. Ah, o homem da iniquidade. Ah, o anticristo. Não. Olhe para o alto e contemple. Aguarde a volta dele. Verso 28 diz assim a palavra: assim, 9:28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, agora aparecerá
segunda vez, sem pecado. Para quem? Aos que o aguardam para a salvação. Que lindo! Apocalipse capítulo 22. Vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. A Bíblia deixa muito claro nesses versículos aqui sobre o que devemos aguardar. 22, versículo 7 diz assim a palavra. Olha que interessante. Aqui a palavra do nosso próprio Senhor. Ele diz assim: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda, que obedece, que retém, que pratica as palavras da profecia deste livro. Olha o versículo 12 agora. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Agora, olha o versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Meus irmãos, que coisa mais preciosa. Queridos, os sinais dos tempos são cada vez mais evidentes. Escaparão somente aqueles que se refugiarem no bendito Salvador. A obra completa da salvação envolve o perdão dos nossos pecados, a morte do nosso velho homem e a ressurreição em novidade de vida. Tudo isso alcançamos pela graça de Deus. Em Cristo somos uma nova criação. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, permitem aqui, antes de nós encerrarmos, me dê mais 2 minutinhos. Eu só vou ler aqui um artigo muito interessante do irmão do passado chamado Daniel Siemens, que diz assim, citando o texto de Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, o título deste artigo é E se Jesus voltasse amanhã? Então ele diz assim no seu artigo, olha só, irmãos, imaginemos Jesus voltando amanhã para buscar a sua igreja. Imaginemos ter exatamente 24 horas de prazo à nossa disposição. O que seria importante para nós nesse momento? Como usaríamos o tempo disponível? No começo, haveria uma grande agitação, mas certamente cada um de nós, rapidamente, faria planos acerca do que ainda desejaria realizar na terra nessas últimas 24 horas. Em primeiro lugar, todo cristão se humilharia diante de Deus e confessaria todos os pecados que inquietam seu coração e pesam em sua consciência. Em seguida, iríamos rapidamente falar com todas as pessoas contra quem cometemos injustiças, pedindo-lhes perdão e procurando verdadeira reconciliação. Quando não fosse possível fazê-lo pessoalmente, telefonaríamos, escreveríamos ou mandaríamos um WhatsApp. Para estar ainda mais bem preparado para o arrebatamento, certamente todo cristão ainda haveria de pensar sobre as oportunidades de servir negligenciadas e tentaria recuperar as chances perdidas. Apenas 24 horas. Acima de tudo, nos empenharíamos para que nossos parentes, amigos e vizinhos ouvissem um testemunho claro da nossa fé. Não mediríamos esforços e faríamos tudo para ganhar a sua atenção. Eles haveriam de perceber a nossa seriedade e provavelmente, nesse dia, cada um de nós ganharia pelo menos uma pessoa para Jesus. Então, pensaríamos no nosso dinheiro, lastimando termos dado tão pouco ofertas para o reino de Deus. Sacaríamos as nossas cardeneças de poupança, distribuindo o dinheiro de maneira sensata, onde houvesse necessidade. Nem em sonho alguém pensaria em desperdiçar tempo com divertimentos e lazer nesse dia. A seguir, iríamos para a última reunião de estudo bíblico e oração na igreja. O prédio seria pequeno demais para tanta gente. Muitos estariam de pé, todos orariam sem envergonhar-se no meio de grande multidão ou em grupos menores. E quando chegasse a hora dos testemunhos, as pessoas não iriam
parar de falar. Cada um contaria das suas experiências com Deus e relataria o que o Senhor fez por seu intermédio nesse dia. Certamente todos os testemunhos terminariam de maneira semelhante. Eu lamento muito porque tantos anos não vivi de maneira totalmente consagrada, que ajudei tão pouco na expansão do reino de Deus, que dei poucas ofertas, que quase não testemunhei a outros e que raramente participei das reuniões de oração, porque pretensamente tinha coisas mais importantes a fazer. Espero que o Senhor ainda demore mais um pouco e só volte daqui a 2 ou 3 anos. Então eu mudaria totalmente a minha vida. Gostaria tanto de produzir frutos para a eternidade, de juntar tesouros no céu. Ninguém olharia para o relógio, desejando que o culto acabasse logo. É uma atitude absolutamente realista, crer que Jesus poderá voltar amanhã. Todos os sinais do nosso tempo mostram que vivemos nos últimos dias, mas talvez ainda nos restem exatamente esses 2 ou 3 anos de prazo para trabalhar para o Senhor. Assim, o nosso desejo de fato estaria realizado e ainda teríamos tempo para recuperar parte daquilo que negligenciamos. Então, comecemos hoje. Amém. Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado, Pai, pelo tempo que passamos aqui lendo a Tua Palavra. Pai, faça frutificar a Tua Palavra em nossas vidas, Pai. Que ela não volte para Ti vazia, mas faz aquilo que lhe apraz e prospera para a qual foi designada. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.